De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o doutor Marcos Vinícius. Ele é o novo procurador-geral do Ministério Público, né? Procurador-geral, defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, doutor Marcos, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Satisfação estar aqui nesse programa. Prazer tê-lo conosco e boas-vindas aí a Maria Cláudia, que está nos acompanhando nos estúdios da Band Natal, né? A filha do doutor Marcos aqui, de férias, vida boa, né? Muito bem. E agora eu gostaria de saber quais são as metas da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte nessa gestão que iniciou agora no dia 11 de janeiro. De fato, Robson, nós assumimos agora a gestão da Defensoria Pública. É um órgão ainda muito novo aqui no Estado do Rio Grande do Norte, né? Nós temos ainda a primeira turma de defensores enquanto uma carreira estruturada. Está completando 10 anos nesse ano de 2018 e nós estamos num processo de interiorização da Defensoria. A Defensoria Pública ainda está presente em apenas 13 comarcas, né? No estado inteiro são 59 comarcas, então ainda restam 46 que ainda precisam desse serviço de cidadania, desse serviço importante da Defensoria Pública. Um trabalho social muito forte. Comarcas, né? E para quem não sabe, qual é o papel, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte? O defensor público, ele presta um trabalho, como eu falei, social para aquelas pessoas carentes que não têm condições de constituir um advogado. E aí o leque de atuação da Defensoria é muito vasto. Tem a Defensoria que atua nas áreas cíveis, de família, do consumidor, saúde pública, a defesa criminal, a área previdenciária, né? A Defensoria também tem um papel muito importante na questão de mediação de conflitos, que é um tema que está muito em voga com as inovações do Código de Processo Civil que preconizam que seja estimulado, né? Por exemplo, que tipo de mediação de conflitos, em que tipo de mediação de conflitos a Defensoria Pública atua? Muitas das vezes as pessoas procuram a Defensoria para uma ação de divórcio, por exemplo, uma ação de alimentos. E aí, para facilitar a tramitação dessa demanda, a gente faz uma reunião entre as partes interessadas, chegamos a um termo comum e apresentamos a homologação judicial, e aí é um processo muito mais simples, muito mais curto. Em algumas situações se pode evitar, por exemplo, a necessidade de entrar com aquele processo na justiça, que leva um tempo, tem demora, tem estresse, né? Com certeza. Tem um programa da Defensoria Pública muito interessante, que é o SUS Mediado. Foi um programa que foi levado a nível nacional, inclusive concorreu em uma das edições daquele prêmio Inovare, que que premia as boas ações, as ações exitosas no âmbito da justiça brasileira. E esse programa, ele permite que aquelas demandas de saúde, de medicamentos, às vezes é um exame que está precisando fazer e está tendo alguma dificuldade do município ou mesmo do estado, e aí nós recebemos na Defensoria Pública um técnico do Estado do Rio Grande do Norte, um técnico da Secretaria Municipal de Saúde, e aí nós tentamos viabilizar uma forma de, evitando a judicialização, atender aquela demanda do cidadão. E, na prática, quais são os efeitos que isso tem surtido positivamente, tanto para o usuário, o cidadão, o usuário do SUS, como para o próprio Estado? Olha, Robson, nós temos dados estatísticos que demonstram que antes do programa SUS Mediado, 100% daquelas pessoas que procuravam a Defensoria Pública tinham as suas demandas levadas até o Poder Judiciário. E após a implementação do programa, lógico que ele vem passando por aprimoramentos, nós temos esses dados que indicam que até 50% dos casos deixam de ser levados ao Poder Judiciário, ficando resolvido nessa parte de conciliação. Pois é, muito importante isso. E onde é que nós encontramos Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte? As pessoas que precisam entrar com alguma ação na Justiça ou até tentar uma conciliação antes de entrar com a ação na Justiça, mas que não tem condição de pagar um advogado, onde é que ela pode encontrar escritórios ou sedes da Defensoria Pública? Olha, hoje são 13 sedes, estamos presentes nas principais comarcas do Estado, né? Aqui em Natal, Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim, Caicó, Açu, Pau dos Ferros, Nova Cruz e Nísia Floresta, e estamos implementando agora nesse ano de 2018 4 novas sedes: Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Currais Novos e Santa Cruz.
Temos a participação do nosso telespectador, né, Antônio Marcos, ele está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se há previsão de concurso público para defensor público ou funcionários da Defensoria. Nós temos um concurso público realizado para defensores, foi realizado no ano de 2015. Alguns até foram nomeados recentemente, né? Quantos novos? Entraram 22 novos defensores. 22 novos defensores. Éramos 38 até o ano de 2016, com esse concurso público nós conseguimos avançar para 60. Ainda é um número muito insuficiente, Robson. Como eu falei, ainda restam 46 comarcas para serem cobertas pela Defensoria Pública. E existe um mandamento constitucional que diz que até o ano de 2022, o Estado brasileiro estabeleceu esse cronograma de que em cada comarca desse país precisa ter um defensor público. Então, nós realizamos um concurso público, inclusive por força de decisão judicial, e esperamos continuar avançando nessas convocações para que esse cronograma até o ano de 2022 possa ser atingido também aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, para completar essa meta, seriam necessários quantos defensores a mais? Hoje, na lei orgânica da Defensoria Pública, ela estabelece um quadro com 102 cargos. Você teria que dobrar aproximadamente. Hoje nós ocupamos 60, né? Então, o nosso planejamento é de ocuparmos esses 102 cargos e prosseguirmos uma nova etapa de negociação junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa, mostrando a necessidade de interiorização. Com certeza será necessário ampliar esse número. Para que você tenha uma ideia, aonde existe hoje um membro do Ministério Público e do Poder Judiciário, segundo esse cronograma constitucional nacional, deverá também ter um defensor público, né? Aqui no Estado, acho que gira em torno de 230 magistrados, em torno de 230 membros do Ministério Público. Nós acreditamos que é possível a Defensoria, que está em fase de crescimento, fazer um planejamento e com um número menor do que membros do Ministério Público, por exemplo, para citar um exemplo, a gente possa cobrir todo o Estado e cumprir efetivamente esse cronograma que é nacional, como eu mencionei. Temos a participação da nossa telespectadora Diana, que está no Panatis, na Zona Norte de Natal. Ela gostaria de saber se há alguma atuação na área criminal para apenados que estejam em algumas das penitenciárias aqui do Estado. Nós temos um núcleo estruturado da Defensoria Pública que atua na execução penal. São 3 defensores aqui na capital, destacados exclusivamente para essa atuação na área da execução penal. Temos também um núcleo de defensores da área criminal com atribuições em relação àqueles presos provisórios, aqueles que ainda não foram sentenciados, que aguardam o julgamento pela Justiça. Inclusive, neste momento, nós destacamos um grupo de defensores para fazer um mutirão na cidade de Mossoró. Nós temos lá uma população carcerária de presos provisórios considerável, algo em torno de 350 a 400 presos. E muitos já poderiam deixar a penitenciária, né? Por pena cumprida, ou teria progressão, não é? Na verdade, são presos que ainda aguardam um posicionamento da Justiça. O processo dele ainda não foi finalizado. Ele pode ser libertado ou teria que continuar preso, Exatamente. Né? É feita essa análise minuciosa pelos defensores e aqueles casos que não deveriam mais estar encarcerados, serão feitos os pedidos e submetidos ao Poder Judiciário. Da parte da Justiça, Tribunal de Justiça, existe alguma lentidão, existe alguma dificuldade de julgamento desses processos? Olha, o Tribunal de Justiça passou por uns tempos que tinha uma carência muito forte de membros do Poder Judiciário, né? Então, no ano de 2016 foram empossados, se eu não estou enganado, 40 novos magistrados e essa nova força de trabalho impulsionou esses processos, inclusive na área criminal. Essa demanda reprimida, né? E eu gostaria de saber, tem alguma outra meta que você gostaria de destacar na gestão que inicia agora, à frente da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte? A meta principal da nossa gestão, como eu já mencionei, é a questão da interiorização. Existe uma população no Estado do Rio Grande do Norte, especialmente no interior, onde os índices de exclusão são mais preocupantes, né, que precisam ter esse serviço de cidadania da Defensoria Pública. Mas existem outras prioridades também. Teve até uma telespectadora que perguntou sobre concurso para servidores. Isso. A Defensoria Pública ainda não tem um quadro estruturado de seus servidores. Nós contamos com o apoio de servidores cedidos por outros órgãos, governo do Estado, prefeituras municipais.
a forma de otimizar esse trabalho de uma forma mais imediata, mas a gente precisa muito dessa força de trabalho, porque sem o apoio dos servidores da carreira da Defensoria Pública, o trabalho na ponta do defensor fica mais prejudicado. Então a meta seria o concurso público para servidor? Teríamos que fazer primeiro a estruturação dos cargos, que ainda não existe na lei da Defensoria Pública. A Defensoria está passando por uma transição, inclusive, de desligamento da estrutura do Poder Executivo, né, do governo do Estado, e ganhando autonomia ao longo do tempo. Né? Isso é uma transformação constitucional também. A Defensoria Pública ela nasceu dentro do Poder Executivo, e com a evolução constitucional, assim como aconteceu com o Ministério Público, né, na Constituição de 1988, a Defensoria Pública ganhou essa autonomia e vem passando por esse processo de estruturação. Então, o que atrasa um pouco essa plena estruturação da Defensoria Pública é o momento de crise que a gente vivencia, mas torcemos que as autoridades, especialmente o governo federal, abra também os olhos aqui ao Estado do Rio Grande do Norte, socorra o nosso Estado, e a gente possa ter plena capacidade de retomada, de crescimento, e isso se refletirá, sem dúvida alguma, no avanço da Defensoria Pública, mais particularmente, e num trabalho de excelência, que eu digo, todos os defensores públicos, à população do Estado. E temos a pergunta do João Ricardo, está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber sobre a atuação da Defensoria Pública em relação à regularização fundiária. Isso é muito importante, essa pergunta, né? E é o caso não só dos interiores aqui do Rio Grande do Norte, né? Sobretudo de terrenos, de fazendas, de postes, como também a própria cidade do Natal enfrenta muito esse problema de falta de regularização fundiária, ou seja, nada mais é do que o registro do seu imóvel, do seu apartamento, que a pessoa às vezes compra com tanto sacrifício, mas também é um outro parto, é um outro sacrifício você pagar taxas altíssimas ao cartório, ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça e do próprio Tribunal de Justiça, as taxas que você paga para regulamentar aquilo que é seu, para simplesmente o cara dar um carimbo, uma assinatura e você ter que cobrar uma fortuna por aquilo, né? Verdade. A Defensoria Pública tem atuação nessa área também. Os assistidos da Defensoria Pública, eles têm o benefício da justiça gratuita e a gente pleiteia a isenção dessas taxas, FDJ, o Fundo de Reaparelhamento também do Ministério Público, se eu não estou enganado. Taxa cartorial também? Taxa cartorial. E um grande entrave para essas demandas é a questão do croquis, que você tem que elaborar um documento para poder apresentar à Justiça para deflagrar a ação em si, a ação que vai regularizar aquele imóvel, né? Então, nós, com essa preocupação, nós finalizamos uma parceria com a Universidade Federal e os alunos, em parceria com os professores, eles fazem esse trabalho, apresentam para a Defensoria sem custo, né? E aí facilita esse trabalho de regularização fundiária. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do Dr. Marcos Vinícius, novo Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Agradeço, Robson. Satisfação, estamos à disposição. Muito bem. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos conversar com o Geober, não é isso? Geober Antônio Lopes, ele é fiscal de meio ambiente da cidade de Parnamirim. Conosco vai falar sobre essas perturbações de som, interrupção de ruas e avenidas lá na cidade de Parnamirim, sobretudo em Pirangi, na região das praias. Detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão.